Feito, boa tarde, pessoal. Agora, tudo certo? Boa tarde. Vamos, então, realizar a chamada. Angélica. Aqui. Antônia. Aqui. Arthur. Eduardo. Eu. Elias. Presente. Gustavo. Eu. Igor. Aqui. Igor Mateus. Presente. João Vitor Rosa. Presente. João Vitor Machado. Júlio. Eu. Lorenzo. Eu. Luiz Augusto. Luiz Felipe. Luiz Henrique. Nadine. Aqui. Rafael. Presente. E o Luiz Augusto estava Renato. aí. Presente. Quem falou presente agora? Último? Renato. Renato. Rafael, vamos esperar e deixar responder então. Roberta. Aqui. Samuel. Aqui. Tainá. Presente. Tiago. Aqui. Yuri. Mais alguém? O Thiago está aqui, professor. Tiago. Os demais. Arthur, Luiz. Perfeito. Tá. Eu incluí agora há pouco um arquivo contendo os slides da aula de hoje. Baixem lá. Deixa eu ver o que nós tínhamos também. Certo. Então, a entrega do relatório 2 é até sexta-feira. Então, ainda dá tempo, 3 dias e 10 horas restantes. Com prazo. Aula passada a gente vinha trabalhando a questão de medição de resistência. A gente viu alguns métodos lá. Tá? Método voltímetro, perímetro. Deixa eu só... Método do ohmímetro, série e shunt. Tá? E aí a gente encerrou quando a gente ia entrar na questão de medição com pontes. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Acredito que tenham. Professor, eu queria só comentar em relação ao trabalho que tem que entregar para essa sexta, né? Eu queria saber se o senhor postou a gravação daquela aula. A última vez que eu tinha olhado não estava lá, da aula onde o senhor explicou melhor, acho que foi pela passada. Tá. A questão é assim, quando são dúvidas fora da aula, tá, do conteúdo da aula, eu não estou colocando na edição, tá, porque eu estou fazendo esses vídeos um pouco mais fechados no conteúdo, tá, mas eu posso colocar toda a aula completa, não tem problema algum. Tá, depois que termina a aula eu faço isso. Eu segui o conselho de fazer uma simulação, né? Só que eu tive um problema ali com o comparador, tipo, parece que ele nunca aciona, eu não entendi bem o porquê, eu queria rever, que eu devo ter deixado escapar algum detalhe. Tá, tranquilo. Então, logo depois da aula eu coloco a aula completa, ou pelo menos nessa parte ali que a gente discute com o comparador. Tá bom, obrigado. Tá. Mas, a princípio, as aulas eu estou sempre tentando reduzir ao conteúdo o conteúdo novo, né? Certo? Até, agora que comentou, né? Eu criei uma playlist, agora eu coloquei em público. Certo? Então, se vocês olharem, está tudo em ordem lá as aulas, tá? Então, se vocês podem...
Vamos fazer um pouco de youtuber, vocês podem se inscrever, ativar o sininho, tem mais uma coisa, curtir, tem mais, e deixar o like, isso aí. Obrigado, Angélica. Tá? Se quiserem seguir por lá, né? Assine o canal, tá? Mais alguma dúvida? Não? Deixa eu aproveitar, então, o Luiz aqui respondeu agora, o Luiz Augusto. E vamos ao conteúdo de hoje. Tá? Então, medição de pontes, tá? Eu tinha colocado medição de pontes no contexto de medição de resistência, inicialmente, tá? Mas, basicamente, medição com pontes, tá? É uma técnica que tu foca na medição diferencial, tá? E aí, a partir dessa medição diferencial, né, tu consegue extrair possibilidades de medir valores de resistência, condutância, capacitância, indutância, frequência, impedância, tá, reatância, enfim, né, eu consigo obter medições bem precisas, né, uma vez que eu tenho uma medição diferencial, diferentemente do que a gente viu lá na aula anterior, né, que eu tinha que medir a magnitude de tensão, a magnitude de corrente, né, certo? Então, a princípio, isso aqui, eu acho que fica claro para todo mundo que 2 pontos de medida, faço a diferença desses 2 pontos, tá? Vai me possibilitar uma medição bem mais precisa. Tá? Então, isso aqui o foco, na verdade, é no balanço da ponte. Tá? O que é balanço da ponte? Tá? Quando eu tenho uma ponte balanceada, e aqui eu tenho uma ponte de baixa, uma ponte CC, excitada com a fonte de tensão contínua, tá? Ela vai estar equilibrada ou balanceada no momento que eu não tiver diferença de tensão nesses 2 pontos, C e B aqui. VBC é 0, então a ponte está balanceada ou equilibrada. Certo? Com isso, né, e a gente vai ver isso, que de acordo com o equacionamento apropriado, eu consigo descobrir um valor de uma resistência desconhecida, situada em alguma dessas pernas dessa ponte. Aqui nós temos 4 pernas, né? Perna B, perna BD, perna CD e perna CA, né? Certo? Essa ponte aqui é conhecida como a ponte de Wheatstone, tá? E é a ponte que a gente utiliza para fazer medição de resistência desconhecida. Certo? Para fazer a identificação se há balanço ou não da ponte, a gente pode colocar no centro dessa ponte, entre os terminais C e D, um voltímetro. Tá? Que aí, no momento que estiver balanceado, isso aqui vai estar identificando 0 volts. Posso colocar um amperímetro. Tá? No momento que estiver balanceado a ponte, ela vai identificar, o amperímetro vai identificar 0 amperes. Ou posso colocar também um instrumento detector de zero. Tá? É possível, um dispositivo eletrônico. Tá? No momento que ele identifica 0, tá, eu sei que a ponte está equilibrada. Tá? Então, como é que funciona essa ponte aqui de Wheatstone? Tá? Eu tenho uma ponte composta de 2 resistores fixos, aqui nesse caso R1 e R3. Tá? Possuo uma resistência variável, R2, que aqui poderia ser um potenciômetro, tá? E possuo aqui uma resistência desconhecida, que eu pretendo descobrir o valor. Certo? Rx. Tá? Então, pelo meio do balanço dessa ponte, no momento que eu tiver 0, eu consigo descobrir Rx. Tá? Mas para isso eu preciso fazer o equacionamento. Quando que eu uso essa ponte? Quando eu pretendo medir resistência, e aqui é resistência de forma mais geral, né? Por exemplo, a resistência do resistor, posso utilizar esse circuitinho para medir
temperatura de sensores de temperatura NTC ou PTC, tá? PTC é sensor de temperatura e coeficiente positivo, NTC de coeficiente negativo, tá? Então, o que esse sensor faz aqui? Deixa eu só colocar aqui, já que a gente tem internet. Um sensorzinho desse tipo. Tá? Sensor de temperatura, né? Então, conforme vai aumentando aqui a temperatura aqui desse filamento aqui, ele vai dilatando o material que tem no seu interior, que normalmente ele é feito de platina, por isso que é P, né? E aí, com essa dilatação, também varia o valor da resistência de saída, né? Certo? Então, o que se procura fazer, né? Ao invés de tu colocar aqui um RX, né? Tu coloca o PT100, tá? O PTC, né? Certo? E aí, esse sistema aqui vai interpretar aquele PTC em termos da sua resistência de saída, tá? E aí vai sair um valor aqui no centro dessa ponte, tá? Depois a gente vai ver como obter uma instrumentação adequada para fazer leituras de tensão a partir de um sensor de temperatura, tá? Mas eu também posso utilizar para medir pressão, para medir peso, tá? Enfim, claro que para qualquer um deles eu tenho que ter na saída uma resistência, tá? E essa resistência eu substituo no RX, tá? Então, vamos fazer aqui o equacionamento, tá? O que nós temos, tá? Eu vou fazer isso aqui no link. Se vocês quiserem, vocês podem fazer nos slides ou no papel. Tá. Enfim, tá? Então, a gente está procurando o ponto de equilíbrio, tá? Isso aqui é o princípio de análise de qualquer ponte, tá? O ponto de equilíbrio. Certo? Se eu chamar isso aqui de ponto A, e esse segundo ponto aqui de ponto B, certo? E se a gente colocar isso aqui como uma referência, certo? Polaridade negativa, então essa fonte aqui está ligada à referência, certo? A tensão VAB é nula, certo? Então, a gente pode analisar, por meio de um divisor de tensão, tá? O ramo da esquerda. Vou botar aqui. E podemos também analisar o ramo da direita com a fonte E, né? Certo? Então, VA, tá? Em relação à Terra, né? É igual a R2 dividido por R1 mais R2, que multiplica a tensão aplicada nesse circuito, que é a tensão E. A tensão está em cima de R1 mais R2. Certo? A tensão no nó B é igual a R3 sobre Rx mais R3, que multiplica E. Tá? VAB é igual a VA menos VB. Tá? Como VAB é zero, então eu posso concluir que quando VA é igual a VB, eu tenho a condição de equilíbrio. Substituindo VA por essa expressão que a gente acabou de deduzir, e VB por essa equação aqui de baixo, e simplificando E em ambos os lados, tá? Nós podemos trabalhar aqui, pegar o denominador de um lado, passando para o outro lado, multiplicando o numerador. Então, nós vamos ter algo assim, R2RX mais R2R3 é igual a R1R3
mais R2, R3. Tá? Notem que R2 e R3 aparecem em ambos os lados da igualdade. Tá? Sobram dois termos, tá? R2, R1 e R3 são parâmetros do circuito, a princípio conhecidos, tá? Certo? Rx é o nosso objetivo, então a gente pode resolver essa expressão para Rx. Tá? E aí a gente tem essa equação aqui. Tá? Por que eu tenho um potenciômetro? Tá? Porque por meio do ajuste de uma dessas resistências, eu posso ir ajustando o valor da resistência até obter uma tensão nula. Tá? De repente, a princípio, né, ao momento que eu conectar a Rx, de repente a tensão no centro da ponte pode não ser nula, né? O que eu preciso fazer? Encontrar um valor de alguma dessas variáveis para que eu tenha um equilíbrio. De tal forma que R2 vezes Rx seja igual a R1 vezes R3. Tá? Se eu olhar aqui, eu preciso variar apenas uma dessas grandezas. Né? E aí, por isso que foi escolhido R2. Mas poderia ser R1, poderia ser R3. Tá? O macete, tá? Para vocês não terem que deduzir isso aqui toda hora, é fazer um produto cruzado. Né? Quando R1 for igual a R3, quando R1 vezes R3 for igual a R2 vezes Rx, eu tenho a ponte equilibrada. Alguma dúvida, pessoal? Tá? Então, cruzamento aqui das pontes. Certo? Obviamente, quando não for igual, a ponte não vai estar equilibrada e aí eu vou ter tensão no centro da ponte. Vamos passar para um exemplo. Tá. Então, aqui abaixo tem um circuitinho. Tá? Composto de um potenciômetro R1, duas resistências conhecidas, R2 e R3, e fixas, né? E uma resistência R4, que na verdade ele é um sensor de temperatura. Tá? A curva característica desse sensor R4 é dado aqui do lado, né? Certo? Notem que existe aqui uma relação linear, né, entre entrada e saída, né, entre temperatura medida e resistência de saída desse sensor. Tá? Isso aqui é característica do sensor PTC, tá? Ou PT100, PT1000, tá? São vários modelos, certo? Se fosse o NTC teria além de ser um sensor de coeficiente negativo, ele também tem um decaimento exponencial. Isso é uma curiosidade. Isso aí vocês vão ver um pouco mais para frente lá na instrumentação. Esse potenciômetro R1 tem um ajuste variável de 3,5 até 10K. Tá? Essa ponte aqui tem como instrumento de medição do centro da ponte um galvanômetro, tá? E ela está sendo excitada por uma fonte de tensão contínua de 10 volts. Tá? Sabendo que a corrente medida é nula para um ajuste de 5K, determine o valor da temperatura medida pelo sensor. Tá? Então, eu vou redesenhar esse circuito para ficar um pouco mais próximo do que a gente viu no slide anterior. É algo assim.
Então, nós temos o R1 foi ajustado para 5K. R2 permanece o valor fixo dele, 30K. R3 tem o valor de 10 ohms. Tá? E R4 é a minha incógnita. Tá? Então, fazendo o cruzamento de R4 vezes 5K, tem que ser igual 30K vezes 10. Tá? Para ter o equilíbrio. Né? Então, R4 é igual 30K vezes 10 dividido por 5K. Tá? Corta, corta. 30 dividido por 5, 6. Isso aqui dá 60 ohms. Certo? Com 60 ohms, tá? Eu posso analisar lá a curva característica. Tá? 60 ohms estaria mais ou menos aqui na metade da escala entre 50 e 70. Tá? Se eu bater aqui na curva, tá? E bater lá no eixo de temperaturas, tá? Esse valor vai estar no metade do valor entre 40 e 60, então a temperatura medida é 50 graus Celsius. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Não? Vamos para a letra B. Determine a menor temperatura que pode ser medida. Tá? Como é que eu posso descobrir a menor temperatura, pessoal? Tem que usar a resistência máxima possível que pode chegar Qual? ao potenciômetro. Exatamente, né? Certo. Por que isso? Tá? Por causa da relação, né? O Rafael comentou, né? R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Tá? R4, quanto menor o valor de R4, menor a temperatura medida. Certo? Então, para eu manter como esse lado aqui tem que ser fixo, tá? Reduzindo R4 ao valor máximo, eu tenho que necessariamente aumentar R1 ao valor máximo. Certo? Então, o que nós podemos fazer? Resolver para R4 com a condição de máximo valor de R1. Então, R4 é igual a R2 vezes R3, 30K, vezes 10, dividido por 10K, né? Corta, corta. Isso aqui dá 30 ohms. Se eu analisar o gráfico, tá? 30 ohms se refere a 20 graus. Então, com essa instrumentação, é possível medir a temperatura mínima de 20 graus Celsius. Alguma dúvida, pessoal? Não? Vamos seguir. Tá, então, a ponte de Wheatstone, tá? A gente resolveu um exemplo, já viu o equacionamento, como utilizar ele para medir resistência. Opa. Passou um vento aqui. Deixa eu só um minuto.
Tá voltando. Tá, pessoal. Então, a ponte Wheatstone, ela é muito útil, tá? É bastante utilizada, tá? Mas ela tem um problema, tá? E esse problema aparece aqui nesse slide, tá? Certo. O problema ocorre quando eu tento medir com a ponte de Wheatstone, tá? Resistências muito baixas, tá? Tá? E aqui no caso, isso aqui eu encontrei em alguns livros, tá? Resistências menores que 0,1 ohms. Tá? Por que ocorre isso? Tá? Porque no momento que eu tenho uma resistência tão baixa, né, certo? Essa resistência aqui começa a sumir dentro do ruído de medição. Tá? Que ruídos são esses? Tá? Basicamente, esses ruídos se assemelham bastante aos valores de resistência dos cabos utilizados para medição. Certo? Se vocês pegarem um multímetro, tá? Existe a possibilidade, de alguns multímetros, de tu fazer uma calibração ali no instante de medição, né? De forma a eliminar os valores dos cabos. Tá? De qualquer forma, né? Mesmo fazendo isso, quando tiver valores muito baixos, tá? Esses valores aqui de resistência, esse aqui, tá? Não são baixos o suficientes para te dar sensibilidade na medição desses valores aqui. Tá? Então, de forma geral, se vocês pegarem um multímetro tradicional, sei lá, qualquer multímetro desse que vocês encontram lá no pad, vocês não vão conseguir medir resistências menores que esse valor. Tá? Ou casos aqui, bobinas de transformadores, motores, ou shunts de amperímetro, que é aquele RS que a gente estava modelando algumas aulas anteriormente, né? Qual que é a solução, tá? A solução é a ponte de Kelvin. Tá? O que a ponte de Kelvin faz, tá? Basicamente, o ponte de Kelvin elimina esse efeito da resistência dos cabos, tá? Fazendo a inserção de dois resistores aqui, em paralelo aqui, com os cabos a ser emitido, tá? Em série com o instrumento de medição, tá? Aqui eu tenho o centro da ponte, tá? Aqui eu vou ter meu amperímetro medindo o equilíbrio da ponte, tá? O voltímetro ou detector de zero. Tá? Essa ponte de Kelvin aqui, ela é bastante complicada para fazer a dedução dela, tá? Então, eu vou propor um exercício, tá? A gente começa a fazer a dedução, tá? E vocês encerram a dedução em casa. Por que eu vou pedir para vocês fazer isso? Porque a dedução, né, vocês vão chegar à conclusão que essa ponte aqui, quando equilibrada, o valor de Rx vai depender apenas dos valores das extremidades das pontes, tá? Vai depender apenas de R1, de R2 e de R3, tá? Só que o ajuste para equilíbrio, tá? Depende de encontrar valores de R2, RA, RB, R1 e R2, tá? Notem que aqui até existe uma chave que faz a alteração, né? De forma mútua, né? RA é ajustada da mesma forma que é o ajuste R1. Tá? No momento que eu giro lá o potenciômetro, tá? Claro que as pontes de Kelvin, deixa eu só colocar aqui o que é a ponte de Kelvin na prática, a gente tem um equipamento desses lá no pad. É uma ponte desse tipo aqui, né? Certo. Em que eu tenho dois bornes de corrente e dois bornes de potencial. Tá? E internamente tem a ponte. Tá? Só, claro, ele faz esse balanço de resistência de forma automática. Certo? Então, vamos fazer esse equacionamento.
Tá? Então, essa aqui também é uma fonte CC. Vamos colocar a referência aqui embaixo. Tá? E aqui, tá, vamos identificar 3 pontos. Tá? Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Isso aqui também é possível chamar também. Vamos chamar todo esse trecho aqui, mais escuro, como RY. Tá? Mas isso aqui é equivalente ao somatório das resistências dos cabos utilizados na medição da resistência RX. Tá, então, isso aqui é RY. Deixa eu só escrever um pouco mais bonito. Certo? Vamos definir alguns pontos aqui também. Vamos definir, já que nós temos RA e nós temos RB, vamos colocar esse aqui como sendo o ponto, sei lá, C, D, e vamos botar esse ponto aqui em cima. Não, mas E é a equação. Não, vamos botar outras letras. KLN. KLN. Deixa eu ficar melhor. K, L e M. Tá? Por que eu coloquei isso? Porque eu quero encontrar aqui uma equação, tá, que me possibilite equilibrar a ponte. Tá? Equilibrar a ponte em VLM. Tá? Então, nessa ponte, o ponto de equilíbrio ocorre quando VLM é igual a 0. Tá? Então, comecei aqui já meu equacionamento. Certo? Vamos também escrever aqui esse VLM aqui em função aqui dessas equações aqui, né? Dessas tensões. Tá? Vamos lá. Quando que vai ocorrer esse equilíbrio? Quando VL for igual a VM, tá? Onde está VL? Tá? Aí agora vai começar a ficar um pouco poluído. VL é essa tensão daqui, né? Certo? Quem é VM? Tá? VM é essa tensão aqui. Certo? Eu posso também obter uma outra equação aqui, que também me corresponde ao equilíbrio. Eu posso analisar não apenas a parte de baixo da ponte, mas também a parte de cima da ponte. Né? A tensão aqui, VKL, quando for igual à tensão desse lado, VKM, também vai me dar outra condição de equilíbrio. Então, vou colocar aqui. VKL é igual VKM. Certo? Se eu quiser, eu posso jogar essas duas expressões dentro de uma única expressão que relaciona todas elas, né? Então, quando VKL sobre VL for igual a VKM sobre VM, eu tenho equilíbrio. Tá? Então, são várias equações dizendo a mesma coisa. Certo? Então, vamos lá. Vamos equacionar essas 4 equações, essas 4 variáveis, né? A gente tem que encontrar uma expressão para cada uma delas. Tá? Então, vamos começar aqui com VL. Tá? VL é quem? VL... Para começar, vamos começar pelo outro lado, que é mais fácil. Tá? Vamos começar pelo lado mais fácil, essa ponte, pelo lado esquerdo, tá? Começando pelo lado esquerdo. Que aí as equações ficam iguais às que a gente viu lá na ponte de Wheatstone. VM
é igual à tensão no resistor R2, né? Então, isso aqui é igual a R2 sobre R1 mais R2 vezes a tensão aplicada, que aqui no caso é a tensão E. Perfeito? Então, esse termo aqui está morto, tá? Vm, a gente já equacionou. Vamos para a próxima variável, VKM. Tá? VKM é igual a tensão no resistor R1. Tá? Por divisor de tensão, isso é igual a R1 sobre R1 mais R2, vezes a tensão E. Tá? Com isso, eu descobri VKM. Tá? Notem que se eu combinar as duas expressões, tá, eu posso descobrir quanto que vale, de fato, todo esse lado à direita da igualdade. Então, VKM sobre VM é igual a R1 sobre R1 mais R2, sobre R2 dividido por R1 mais R2, vezes E, vezes E, tá? Corta, 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 corta. Certo? O que vai resultar? Que VKM sobre VM é igual a R1 sobre R2. Tá? Então, primeira parte aqui da modelagem do braço da direita está feito. Alguma dúvida, pessoal? Tá. Então, vou colocar aqui o braço da direita. Agora vamos para o lado esquerdo. E vamos fazer esse equacionamento. Vamos começar com VKL aqui. Aqui já complicou bastante, tá? Por que complicou? Porque VKL não é um série, tá? Que me permite, assim, aplicar a equação da mesma forma que eu fiz aqui do outro lado, né? Desse lado aqui, né? Porque VKL é a soma de duas tensões, V3 e VA. Então, eu tenho que fazer esse equacionamento passo a passo. Então, VKL é igual a V3 mais VA. Onde que está V3 e VA? Vamos identificar aqui em verde. V3 é essa tensão aqui. Tá? Vamos chamar isso aqui também de V1. Isso aqui é a V2. Aqui nós temos VA. Na parte de baixo nós temos VB e VX. Tá? E também, por que não, colocar também a tensão, aquela tensão em cima dos cabos, que é VY. Certo? Vamos lá, então. Quem é V3? Tá? Vamos abrir aqui. Tá? Vamos abrir aqui assim, né?
Vou colocar... não sei o que eu faço. Fazer para baixo. Tá. Quem é V3? Tá. V3, se vocês analisarem aqui o ramo não, a malha contendo a fonte de tensão E, o resistor R3, RY e RX, eu posso aplicar a divisão de tensão. Então, V3 é igual R3 sobre R3 mais RY mais RY, não, na verdade não é RY. Na verdade, isso aqui é o equivalente, né? Mas depois eu falo, botar R equivalente mais RX, que multiplica E. Tá? Por que tem um R equivalente aqui? Porque eu tenho um paralelo entre RY com a associação série RA mais RB. Tá? Então, esse R equivalente, é importante definir ele. R equivalente é igual RY sei lá, vou botar assim. RA mais RB. Então, se quiserem colocar isso aqui, coloca RY mais RA vezes RB sobre RA mais RB. Não, ao contrário. RY, RA mais RB sobre RY mais RA mais RB. É isso aí, né? VA. VA é a tensão em cima do resistor RA. Tá? Se eu assumir que VY é a tensão total aqui desse ramo aqui do meio, RA mais RB, eu posso fazer divisão de tensão em função de VY. Tá? Então, VA é igual a RA sobre RA mais RB vezes VY. Tá? VY, eu ainda não tenho definido VY, mas VY eu posso obter por divisão de tensão, da mesma forma que eu obtive V3. Certo? Então, VY é quem? É RY sobre R3 mais RY, não, desculpa. VY é igual R equivalente sobre R3 mais R equivalente mais RX vezes E. Assim. Certo? Tem como eu criar mais equações aqui abaixo? Não, não tem. Tá? Então, isso aqui tudo, vamos fazer aqui tipo uma indentação, né? Essas equações de V3, VA e VY foram equacionadas em virtude aqui da equação VKL é igual a V3 mais VA. Tá? Não tem como eu fazer mais nada aqui, a não ser juntar tudo isso e jogar lá na expressão assim. Tá? Mas a gente não vai fazer isso agora. O que a gente vai fazer agora
é partir para a equação de baixo, tá? Da expressão que é VL. Tá? VL é quem? VL é que a tensão em vermelho é igual a VB mais VX. Certo? Então, aqui eu posso também fazer o mesmo equacionamento de antes, né? Encontrar uma equação para VB, encontrar uma equação para VX. Tá? Equação para VB. A equação para VB vai ser semelhante a VA. VB é igual a RB sobre RA mais RB vezes VY. Tá? Achei a equação, VY já tem aqui, né, do lado, a gente já equacionou. Falta a VX, que é a tensão em cima do resistor desconhecido. A pequena resistência. Vx é quem? Vx é igual a Rx sobre Rx mais Re mais R3 vezes E. Feito? Tá? E aqui agora mora o problema, tá, pessoal? Eu tenho essas 4 equações aqui, 5 equações, 6 se eu contar é o R equivalente. Tá? Vocês têm que juntar todas elas aqui para obter VKL sobre VL. Tá? E aqui que entra o tema de casa. Tá? Tema de casa. Deduzir tudo isso aqui, né? VKL, VL é igual VKM sobre VL. Tá? Jogar tudo dentro dessa expressão e, a partir disso, chegar aqui no resultante em que Rx é igual a R2 vezes R3 sobre R1. Tá? Isso aqui é o tema de caso. Isso aqui é o resultado do equilíbrio. Pessoal, alguma dúvida para fazer esse tema de caso? Não? Agora é só substituir tudo. É só substituir tudo. Exatamente. Tá? Isso aí vai dar um pouco de trabalho, tá, pessoal? Não é tão rápido. Isso aqui vai dar 1, 2 páginas. Tá? Mas, basicamente, as equações estão todas aí. É só uma questão de simplificar. Aí faço isso aqui até sexta. Tá? Aí, sexta, eu sorteio um de vocês para me apresentar ali. Coloque a foto no grupo e aí apresento. Tranquilo? Vamos seguir. Senão a gente não termina. Tá? Uso da ponte de Wheatstone para condicionamento de sinais. Tá? Então, eu comentei antes, né, que é possível utilizar, né, essa ponte para alimentar outros circuitos. Por que é possível fazer isso? Né? Porque eu posso escrever essa tensão aqui em função dos parâmetros do circuito. Tá? A gente já fez esse equacionamento aqui dessas tensões V em R2 e V3. Então, a gente já sabe quanto que vale essa tensão aqui, nesse nó. E também a gente conhece quanto que é essa tensão nesse nó. Tá? Essa diferença aqui é a minha V de Thevenin. Tá? Então, V de Thevenin, vamos chamar aqui
Deixa eu ver como é que estava lá no primeiro slide, só para não bater. C e D. Então, VDTEVN é igual a VCD. Isso aqui é igual a VC menos VD. Tá? Ou então, né, isso é igual a V2 menos V3. Certo? Vamos trocar aqui a caneta. V2, a gente já viu quanto que era, né? Era R2 sobre R1 mais R2 vezes Z. V3 é R3 sobre Rx mais R3 vezes Z. Tá? Então, VDTEVN é igual a R2 sobre R1 mais R2 menos R3 Rx mais R3. Coloque isso aqui tudo em evidência, multiplicando ele. Tá? Posso simplificar isso? Posso. Qualquer um de vocês pode simplificar, né? Mas independente da simplificação, essa equação aqui já é uma equação que me possibilita obter o valor da tensão aqui em cima desse voltímetro. Tranquilo? Tá. Problema seguinte, né? Se ao invés de precisar de tensão, eu preciso de corrente, eu preciso também determinar aqui a resistência de Thevenin, certo? Então, vamos fazer isso aqui. Resistência de Thevenin, tá? Assumam que aqui eu não tenho nada, tá? Mas eu quero descobrir quanto que é a resistência vista a partir desses pontos em vermelho, tá? Para eu medir a resistência de Thevenin, o que eu faço? Eu faço curto-circuito na fonte de tensão, tá? E aí, vocês fazendo isso, vocês vão ver que nós temos um paralelo entre esses dois resistores. Tá? Esse aqui é um paralelo. Tá? Lembrando que eu quero obter a medida a partir desses pontos em vermelho. Em série com o paralelo de R2 e R3. Certo? Então, meu R de Thevenin é R1 em paralelo com Rx, mais R2 em paralelo com R3. Tá? Vocês podem substituir isso aqui naturalmente por R1 vezes Rx sobre R1 mais Rx, mais R2 vezes R3 sobre R2 mais R3. Vocês podem simplificar? Eu posso simplificar? Podemos, de repente, seja possível, mas tanto faz, né? Já é uma equação que eu obtenho um valor resultante em função dos parâmetros do circuito, tá? Conheço aqui RDTEV, conheço o VDTEV, e posso descobrir quanto que é a corrente que passa, por exemplo, num perímetro situado ali no centro dessa ponte. É igual a VDTEV sobre RDTEV, tá? Se o amperímetro possuir uma resistência interna, então essa equação fica VDTEV sobre RDTEV mais resistência interna do amperímetro, que é RA. Dúvidas, angústias, pessoal? Tranquilo? Tá. Aqui um exemplo de aplicação, de novo, né, medição de temperatura, tá, o sensorzinho aqui, e dá a saída dele alimentando um dos braços da ponte, né?
certo? Aqui tem um exemplo, vamos resolver esse exemplo. Lembrando que Thevenin é só uma forma, uma possibilidade, né? Vocês podem fazer também por malhas, né? Aciona as 3 malhas, resolvam. Não tem problema algum. Na verdade, é bem simples isso aqui, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Não? Já são 2h30, vamos, então, tentem resolver isso aqui, tentem determinar a corrente no perímetro, que é o problema, é o objetivo desse problema, né? Eu tenho essa ponte, tá? Notem que essa ponte está desequilibrada, né? A razão entre 100 e 200 é diferente da razão entre 1000 e 2005. Se fosse 2000, estaria equilibrado, mas não é. Então, vai ter corrente fluindo aqui no centro dessa ponte. Tá? Resolvendo por Thevenin ou por malhas, né? Se vocês quiserem fazer por malhas, podem fazer. Tá? Descubram quanto que é a corrente medida e a... Certo? Esse 100 ohms é a resistência interna. Tá? Vou botar aqui, isso aqui é a resistência interna do perímetro, RA. E calcule a deflexão do ponteiro desse galvanômetro aqui, tá? Certo? Se vocês acharem lá, por exemplo, como é que eu faço aqui? Se vocês acharem 10 microamperes, tá? É só multiplicar 10 vezes 10 milímetros. Então, o ponteiro vai defletir 100 milímetros, tá? Isso aqui é bem simples, tá? Alguma dúvida para resolver? Não? 2h33, vamos retornar aqui 2h45. Até depois, pessoal.
Pessoal, retornando, tá? Antes de passar para esse problema, eu quero fazer um comentário, tá? Sobre essa dedução, tá? Tá? Continua sendo tema de caso, mas eu vou dar um help para vocês aqui. Tá? Esse resultado de equilíbrio continua sendo verdadeiro, tá? Mas esse resultado de equilíbrio vem de uma análise do resultado geral. Tá? Vou botar o resultado geral primeiro. Que vocês vão deduzir, tá? Continua sendo o tema, né? Antes de chegar naquele resultado, vocês têm um intermediário que é o resultado geral. Tá? Esse resultado geral é dado pela primeira parcela, que é esse aqui é R1, R2 vezes R3 sobre R1, tá? Mais RY, deixa eu só ver uma coisa. É isso aí, tá? Tá, eu só quero fazer um comentário, tá? Por que você chegar lá no resultado, no equilíbrio, tá? Rx é igual a R2, R3 sobre R1, tá? Porque no momento que tu ajusta essa parcela aqui, ó, vou fazer anotar isso aqui, destacar em vermelho. No momento que R1 sobre R2 é igual a RA sobre RB, isso aqui fica igual a zero. Tá? E aí, por esse componente aqui ser igual a zero, vocês eliminam toda essa parcela aqui da equação de Rx. Tá? E aí, o que vocês enxergam aqui, ó? Que aqui é apenas nessa parcela aqui que aparece o efeito de RY, né? Que é o efeito dos cabos. Tá? Então, no momento que tu chega ao equilíbrio, tu elimina do resultado final o efeito dos cabos. Não quer dizer que o cabo não interfere no valor Rx, ou na tensão medida lá no milímetro. Tá? Mas no momento que tu tem equilíbrio, daí sim, não tem mais efeito nenhum. Tá? Então, tema de caso. A partir daqui, tá? Substituindo todas essas equações, vocês vão chegar nessa equação, tá? E aí, a partir dessa condição aqui, né? Condição de equilíbrio, que aí dá os ajustes lá da ponte, vocês vão chegar na equação e o resultado em equilíbrio da ponte. Tá? Apenas um comentário. Vai ficar completo isso. Tá? Aqui, pessoal, conseguiram fazer? Eu espero que sim.
Sim? Tá. Vamos lá, então, Rafael. E aí a gente compara. Vamos pegar as equações que a gente deduziu lá, né? Tá? Então, substituindo, né? V de Thevenin, né? R2 aqui seria 200 ohms, R3 2005, R1 100 e RX 1000, tá? Tensão E é 5 volts. Substituindo isso aí deu quanto, Rafael? Tu resolveu por Thevenin? Primeira pergunta. Rafael. Desculpa, eu tava falando mutado. Eu acho que eu inverti as equações sem querer. Mas o meu Mas RTF qual? total deu 733 ohms. Se tá errado, daí eu recalculo. Eu não sei, que eu não tenho a resposta disso aqui. Tá, peraí. Não, mas isso aqui é só calcular. Se alguém calculou, pessoal, presente a resposta, por favor. Tá, eu achei menos 2,77 milivolts. Tá, eu achei isso também. Negativo, né? Tá, significa que esse potencial do lado, esse potencial aqui é maior do que o lado da esquerda. Então, o R de Thevenin substituindo ali na equação, né? Deu 272,77. Isso? Ou não? Tô conferindo, peraí. Que é essa equação aqui debaixo, pessoal. Essa equação aqui. Deu isso aí mesmo. Na verdade, agora eu estou olhando uma coisa. É errado isso. Eu fiz aqui direto e equacionei errado. Todo mundo percebeu? Isso aqui eu vou ter que editar a coisa. Eu tinha feito com R1, R2, né, no caso. Não, mas é com R1 e R2, tá certo? R1 e R2. Ah, tá. R1 com R2. R1 e R2. Vamos fazer isso aqui. Não é R1 e R2, com certeza. Abre aqui, né? Não tem, senão tu tá... Deu erro, pessoal. Deu erro.
2x. E aí, aqui tem R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, mais Rx vezes R3 sobre Rx mais R3, tá? Corrente no perímetro ou no voltímetro, né? Tanto faz. É igual a tensão de Tevin, que é essa equação aqui de baixo, dividido por R de Tevin, tá? Se eu considerar a resistência interna do voltímetro ou do perímetro, a corrente que passa é V de Tevin, essa equação de baixo, sobre R de Tevin mais resistência interna do amperímetro. Tá? Agora sim. Agora sim. Tá? Sei hoje. Tá? Então vamos lá. O R de Tevin agora. R$ 733. Agora sim. Rafael? É isso que eu tinha achado. Perfeito, tá? Desculpa, pessoal. Mas é isso aí, tá? Então, a corrente no perímetro vai ser dada por menos 2,77 vezes 10 na menos 3, dividido pelo R de Tevin, mais resistência interna de 100. E aí, isso aqui deu menos 3,32 microampere, tá? Lembrando que esse negativo é sentido reverso, então não é esse sentido aqui, né? O sentido da corrente é esse daqui, né? O sentido real da corrente. Da direita para a esquerda. E aí a deflexão, é só multiplicar isso. A deflexão é vezes 10 milímetros. Vai dar 33,3, né? Milímetros de deflexão do ponteiro. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Não? Tá. Então, exemplo 2, vamos para o próximo, então. Vocês notaram ali, né, que a tensão desse exemplo deu 3 milivolts, tá? Isso aí já é uma tensão bem baixa. Tá? Se vocês lembrarem lá do... Eu não sei como é que vocês fizeram, se estão fazendo o trabalho, se usaram 5 volts ou 3 volts, 3.3, mas se usasse 3.3, tá, e usasse ali, sei lá, 16,
usasse um conversor AD de 8 bits, vocês teriam 256 níveis, né? Vocês poderiam classificar, fazer essa discretização do sinal, né? 3.3 dividido por 256 níveis daria uma tensão de 12 milivolts. Tá? E aí tem aqui um probleminha, né? É que a tensão aqui na saída é 2 milivolts. Tá? Então, aqui tem uma justificativa por que eu preciso amplificar o sinal, né? Certo? Como eu disse já, no amplificador operacional, você tem uma disciplina lá de eletrônica, que vocês vão trabalhar isso desde lá da definição, o que é o amp-op, a topologia inversora, não inversora, diferencial, tá? Não é meu objetivo, mas eu gostaria de usar isso aqui como exemplo de aplicação de um amplificador bastante conhecido, que um monte de CI tem aí, né, que é um amplificador via instrumentação, tá? Que é bastante utilizado exatamente nesse problema aqui, pequeno sinal, né? Nesse caso, 2 milivolts, né? Então, aqui vocês têm a topologia, né? Vou botar aqui no vermelho, fazer alguns comentários. Aqui vocês têm a entrada desse amplificador. Notem que aqui eu tenho VE1, tensão de entrada 1, tensão de entrada 2. Tá? Nota que isso aqui é um circuito para fazer leitura de tensões diferenciais, né? Que aqui poderia ser lá, sei lá, a perna C, o nó C, e aqui o nó D, lá da minha ponte de Wheatstone, desse exemplo aqui. Conectaria aqui, e jogaria aqui nesse amplificador. Tá? Aqui eu tenho 2 amplificadores aqui conectados na forma não inversora, né? Ó, tem entrada não inversora e entrada inversora. Tá? Isso aqui é a alimentação do amp-op. Tá? O que é o amp-op? O amp-op é um circuitinho, tá, ativo, né? Tem chaves no interior dele, né? Mas que tem uma alta impedância de entrada, uma baixa impedância de saída, tá? E ele tem um ganho. Então, o valor que entra aqui, ele vai ser multiplicado por esse ganho G. Tá? Esse circuito aqui, especificamente, foi criado para tu controlar o ganho a partir do valor desse RG aqui. Né? Certo? Então, aqui eu tenho uma simetria, 2 circuitinhos espelhados aqui na parte superior, e aqui na parte inferior, tá? E a saída desses circuitinhos, que vocês vão ver lá em eletrônica, né? Isso aqui tem uma equação que é dada, né? Essas equações, essas saídas, né, sinais, são utilizados para alimentar um amplificador operacional no seu modo diferencial, né? Certo? Isso aqui é o modo diferencial. Esse lado, e aqui não inversor, e esse aqui não inversor, tá? E aqui, sim, aí tu vai ter teu sinal VS, que é o sinal amplificado, tá? Que sinal é esse, tá? É VE1 menos VE2, vezes G, tá? Esse sinal, né, vocês podem deduzir isso aqui a partir dessa característica, ó, que a corrente aqui fluindo aqui é nula, nesse ramo aqui de realimentação, isso aqui é a realimentação do circuito. E aí não há realimentação aqui no caso, a corrente é nula, né? Então, no momento que não tem corrente nula, se eu analisar esse nó elétrico, vou ter que fazer uma limpeza aqui, já está muito polido. Certo? Se eu analisar esse nó, tá, eu tenho 3 correntes, tá? E aí vocês conseguem naturalmente ver que quando essa corrente é nula, tá,
a corrente I5 é igual a I6, quando essa corrente aqui, 2 é nula, e 6 é igual a 7. Tá? Então, é isso que está sendo equacionado aqui, né? Certo? I5 é igual a I6. Desculpa, não. É igual a I6, que é essa corrente aqui, que é igual a I7. Tá? Substituindo I6, e aí aplicando lei de Ohm, né? Eu tenho que a diferença de tensão entre esses dois nós, dividido por R5, me dá a corrente 5, tá? A tensão VE1, tá? É essa tensão que está em cima desse nó aqui, né? Certo? Então, V01 menos V1, V01, saída aqui do amplificador operacional, menos a entrada aqui, V1, que é a entrada lá do sinal, dividido por R5, vai me dar I5, tá? De forma análoga, dá para fazer essa análise aqui para I7. E também, como eu sei que V1, conheço o valor de V1, conheço o valor de V2, conheço o valor de RG, consigo descobrir também quanto que é I6. Tá? Resolvendo essas tensões aqui de saída, a partir dessas equações aqui, né? Resolvo, vou colocar aqui, em verde. Resolvo esse lado. Obtenho essa equação aqui. V out 1, VO0, V1. Se eu resolver esse outro lado aqui agora em roxo, para V out 2, VO2, eu tenho essa equação aqui debaixo. Tá? Então, eu tenho aqui quanto que vale a tensão aqui e aqui. Né? E aí são esses sinais que vão alimentar o último estágio aqui desse amplificador de instrumentação. E aí vai me dar o VS. Tá? O que é interessante ver isso, né? Certo? É que VS depende das tensões de entrada, já disse isso, e o ganho do circuito, que é aqui, né? Esse é meu G. Tá? E esse G depende dos valores das resistências R1, R2, aqui no circuito, R, que é essa resistência R5 e R6, que aqui por um parâmetro de definição de projeto amplificador operacional são iguais, e RG. Tá? Então, se eu assumir que todas as resistências aqui são iguais, por exemplo, todas as resistências valem 1000 ohms, tá? 1000 por 1000, isso aqui vira 1, tá? 2 vezes 1000 dá 2000, dividido por 1000 dá 2, mais 1, 3. Então, com todos os parâmetros, eu tenho um ganho de 3. Tá? Posso aumentar esse ganho? Posso. Posso alterar aqui o valor de RG. Se eu diminuir o valor de RG, eu aumento o ganho. Se aumentar o valor de RG, eu diminuo o ganho. E assim por diante. Tá? Eu fiz esse circuitinho, implementei esse circuitinho aqui no Simulink. Tá? Aqui tem aqui o meu amplificador operacional aqui em cima. Tá? Em que a saída depende das entradas aqui. E aqui eu utilizei como exemplo, né, para fazer a leitura da tensão aqui no centro de uma ponte aqui. Tá? E aqui nesse caso, eu esqueci de medir aqui, não poderia ter medido aqui a tensão, tá? Mas isso aqui está com ganho 3, tá? Porque eu deixei todas as resistências iguais. Então, se eu pegar a saída amplificada, que aqui no caso é 0,7895, e dividir por 3, aqui eu vou ter uma tensão de 0,263 volts. Tá? E aqui eu tenho uma entrada de 5 volts. Tá? Eu não apresentei aqui os valores das resistências, né, mas esse lado aqui são valores iguais, e aqui tem um pouco de desequilíbrio nesse resistor de R2. Tá? Depois eu coloco para vocês essa simulação. Tá? Mas, basicamente, isso aqui seria um princípio de condicionamento de sinal, né? Certo? Após esse estágio aqui, vocês ainda poderiam aplicar alguns filtros, filtro anti-alias, pode botar também
um sample and hold, e aí depois lançar para um conversor AD. E aí vocês discretizam o sinal, coloca lá no display e está pronto ali a tua medição. Tá? Entenderam isso aqui, pessoal? Tá. Isso aqui eu vou propor um trabalho, sexta-feira. Hoje vão estar entregando um trabalho, então vou propor outro na sexta, mas não vou comentar nada ainda hoje. Porque ainda estou pensando um pouco. E aí a gente começa a questão das pontes CA. Tá? Isso aqui eu vou fazer um comentário rápido na próxima aula, a respeito disso. Já está um pouco me estendi demais na aula. Mas a gente encerra essa parte de medição de resistência a partir disso aqui. Tá? Pessoal, alguma dúvida, pergunta, algum pedido especial? Querem mais exercícios? Não? Então, por hoje era isso, pessoal. Tá? Até sexta. Tá? Boa semana a todos. Valeu, professor.